Nesse sábado, em Brasil Metaverso, temos a grande honra de receber o Ian Borges. Ele é CEO e cofundador da Meta Cosmos, além de ter criado o podcast Mooncast, que é um podcast na Lua. Incrível. Ele também escreveu um livro chamado Como Demitir Meu Chefe. Ian, é um grande prazer conversar com você. Conta um pouquinho pra gente, né? Como é que foi criada a Metacosmos? Qual é o trabalho que ela desenvolve? Muito bom, Isa. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Então, a Metacosmos, eu gosto muito de explicar que é uma empresa que envolve duas grandes frentes, né? Uma primeira voltada para, como se fosse uma agência, né? Consultoria para ajudar marcas a transitarem da Web 2 para a Web 3, esse novo estágio da internet. Então, a gente ajuda desde um nível mais estratégico, conversando com os tomadores de decisão, com a galera do C-Level, até as equipes mais operacionais, para executar esses projetos de uma maneira muito customizada, quase concierge, né? Um projeto que é construído a quatro mãos para ajudar nesse reposicionamento de modelos de negócio, de ativações mais relevantes, né, dentro desse ecossistema que está sendo criado agora, onde está todo mundo se perguntando como construir, como criar ativações que comunicam de forma mais imersiva com o seu próprio público. Então a gente ajuda essas marcas a construírem projetos nessa frente, mas também temos um braço de desenvolvimento de tecnologias, que é o nosso lab de inovação, né, só focado em tecnologias para Web3. A gente hoje trabalha muito na indústria da moda, com o The Meta Wardrobe, que é uma espécie de plugin para sites de e-commerce fashion, onde a gente proporciona para os usuários experimentarem suas roupas digitais no próprio corpo através da realidade aumentada, né, com a AR, ou também criar um próprio avatar, customizar exatamente como o próprio usuário para experimentar as roupas 3D. Então tem toda essa experiência mais playful que a gente está falando, né, mais divertida, onde o usuário, ao longo da experiência do e-commerce, consegue visualizar esses gêmeos digitais, essas roupas digitais que a gente chama de meta-roupas nos próprios corpos, e a partir daí ela consegue não só comprar esse item phygital, né, que é o item físico que é entregue em casa, mas o item digital que é transformado num NFT e vai desbloquear uma série de benefícios e utilidades conectados a descontos futuros, participação de eventos exclusivos e uma série de outras iniciativas que a gente vai desenvolver com a marca. E isso vai gerar, nas nossas hipóteses, um tráfego orgânico muito grande para o site de e-commerce, né? Porque as pessoas vão querer criar os seus próprios avatares, vão querer compartilhar isso com amigos, familiares, para receber endosso em relação à compra. Mas também a gente acredita que as pessoas vão testar mais itens pelo mecanismo de looks, né? Que você vai poder montar o seu próprio look. As marcas também vão ter oportunidade de, de criar narrativas junto com a sua comunidade para gerar ainda mais benefícios, né, para quem comprar essas roupas. Então, é uma parte que envolve tecnologia, né, e exploração. A gente está doido aí para colocar ainda mais no mercado essa inovação. Muito bacana, porque também é uma forma lúdica, né, e bem interativa de aproximar, né, o consumidor da marca, né, Ian? Perfeito, exato. Agora, conta pra gente um pouquinho, né, como é que surgiu a ideia de você criar um podcast na Lua? Então, dentro do braço da agência, né, a gente tem frentes voltadas para educação, frentes Uhum. voltadas para conteúdo, para comunicação, para criação de comunidade, gestão de comunidade. Então, dentro dessas diferentes frentes, a de conteúdo e as outras frentes, a gente sempre gosta de trabalhar em parceria com especialistas em cada uma dessas frentes para criar um ecossistema colaborativo. E na parte de educação e conteúdo, a gente é parceiro da Hayawad, né, que é uma creator, né, uma criadora de conteúdo, uma das maiores referências hoje na Sim, Web3. E a gente pensou juntos, né, como que a gente pode criar uma experiência única, diferente, né, no metaverso e educar as pessoas sobre essa nova era da internet que ainda existem muitos termos específicos que a grande maioria da população não entende, não consegue sim. acompanhar. Então, um dos nossos papéis é democratizar o Web3 para o Brasil, né, de uma maneira mais lúdica, mais imersiva. Então, a gente, dentro dessa dinâmica, né, e também
tentando mostrar para as marcas e para as empresas como que já é possível, de maneira imediata, criar esse tipo de experiência, né, quando você trabalha com uma visão estratégica, quando você trabalha com um porquê muito forte, né. Então a gente resolveu fazer, né, walk the talk, realmente fazer o que a gente prega, e criamos essa dinâmica nessa narrativa no metaverso, onde a gente criou um cenário na Lua. Então, o Sim, nosso muito estúdio de divertido, é gravação. incrível. Vocês vão acompanhar hoje no Brasil Metaverso. Também vai ao ar, né? O Mooncast é super divertido, além de ser muito educativo, né? E para todas as idades, é muito legal. Exato. E a primeira temporada foi bem focada nos fundamentos da Web3. E lá a gente tem uma série de experiências onde os avatares, os convidados, a audiência é toda avatarizada, né? E cada um pode desenhar a sua própria personalidade, interagir ali. A gente depois tem um after party, né? Um pós-gravação para networking na Penthouse, No no metaverso, assim, metaverso ali, né? que é um espaço da própria Rai, que ela Que tem a casa dela, bacana. né, a mansão dela de frente para a praia. Então, tem uma série de dinâmicas super diferentes que a gente resolveu, né, proporcionar nessa experiência para que não só seja mais imersivo, mas acima de tudo seja lúdico, porque a questão do lúdico no aprendizado facilita muito, né? Quando você traz dinâmicas mais divertidas, mais gamificadas, quando você traz mais o ato de brincar durante o aprendizado, você consegue, eh, consolidar alguns ensinamentos de uma maneira muito mais profunda, Muito né, mais e sem profunda. ser dolorosa, sem Sim. trazer aquela questão de, você precisa sentar em cadeiras mais baixas que o professor e ouvir, né, Ian, nós a sofremos sabedoria. muito isso, né? Porque na nossa época não existia essa forma lúdica de aprender, essa interação, né? Nós ficávamos muito limitados e era realmente mais difícil de aprender e nós nos limitávamos a decorar as coisas, né? E Exatamente, hoje a gente pode ter uma interação com o conhecimento e aprender e absorver muito mais, né, Ian? total. Então, esse podcast ele é bem interessante nesse sentido também, educacional mesmo, né? Perfeito. A educação é o core, né, do objetivo porque está dentro desse nosso pilar de educação da Metacosmos, e a gente pensa constantemente não só em quais pessoas convidar para que elas possam trazer não só o conhecimento teórico com fundamentos, mas acima de tudo o conhecimento prático, porque nesse momento, né, tudo está sendo construído. Então é muito importante Exato. você trazer os construtores dessa nova realidade, né? Essa Que transição, né? exatamente, eu brinco que a Metacosmos hoje a gente posiciona muito a nossa empresa como uma grande empresa 2.5, que é justamente para facilitar essa transição, porque a gente dialoga da forma como as marcas e o ecossistema da Web2, que ainda é o grande ecossistema Sim, predominante, né, sim, sim. hoje em termos de internet, de comunicação, de negócio. Então a gente dialoga de forma que essas grandes empresas, essas grandes mentes consigam entender e visualizar os próximos passos, se elas conseguirem, nesse momento agora, onde está tudo sendo construído, investir e construir junto. E é esse o nosso grande papel, né? De facilitar Uma esse nova onboarding. imagem, né? E falando nisso, né, nessa individualização, né, porque hoje a comunicação ela mudou. Você vê essa descentralização onde cada pessoa ela já é um formador de opinião, de conteúdo, né? Na web existe essa democratização onde todos participam. E como você vê isso, já que você é autor de um livro, né? Ian, como foi que você demitiu o seu chefe? Muito bom. Então, esse foi um outro grande sonho na minha vida, né? Escrever, publicar um livro, porque muitas pessoas começam a escrever, mas a publicação é quando você É, realmente fala fim, né? fim, Isso realização mesmo, foi uma né? realização muito linda, porque esse ano eu tive diversas realizações muito profundas. Vários filhos meus nasceram, né? Sim, inclusive o seu filhote, né, que é a Exato, coisa mais fofa exato. do mundo. Meus parabéns. Obrigado, obrigado. Ravi chegou, o livro nasceu ali em janeiro, o Ravi chegou em março, e pô, sem dúvida a Metacódigos Um crescendo esse grande ano. ano, São né? vários filhos aí com muito orgulho, mas sem dúvida o Ravi, minha maior conquista, né? Ó, amo meu filho. Mas o livro é um projeto de 4 anos, né? Que basicamente
eu naveguei durante 3 grandes ciclos da minha carreira, sempre identificando aqueles momentos de crise e de questionamento muito forte, que eram os momentos de transição. Então, até é engraçado que o paralelo que a gente vê hoje com a transição da Web 2 para a Web 3, que envolve muito medo, envolve muita Sim. incerteza, envolve muita insegurança, E porque até desacreditar, né? Não vou ficar aqui, não vou adiante. Né? As muito pessoas se paralisam, ceticismo. né? Então, é normal, porque diante de toda revolução ou diante de toda mudança estrutural, porque quando a gente olha para tudo que a blockchain, né, e os grandes Sim, pilares da Web3 estão trazendo de revolução no ambiente comportamental da sociedade, no ambiente econômico, financeiro, com as finanças descentralizadas, com toda essa, essa quebra de agentes sólidos na sim, indústria, que são os disruptivo, né? intermediários, os bancos, né? Toda, quando você mexe nisso, A estrutura, você vamos mexe na abalando a estrutura, estrutura. E aí a gente percebe um certo negacionismo, né? Uma óbvio. vontade de falar: não, não, isso não vai acontecer. Não, isso é até tentando desclassificar a disruptura, que já é uma realidade, né? Óbvio, Schopenhauer já falava dos 3 estágios da verdade, né. Sim, Primeira vez é ridicularizada, depois, né, até o sim. ponto que ela se torna Todo mundo óbvia. se torna óbvio, já está inserido naquele contexto, Exato, né? que é a curva de inovação, de adoção de inovação. Sim, Sempre tem os inovadores, 2%, 2,5%, os early adopters, que são os, né, a galera iniciante ali, né, que sim, segue que mais uns 6%. E aí depois você começa a vir até os retardatários, que foram aqueles que que vieram lá tentaram. atrás só quando Uhum. já é uma Já é realidade. uma Então, realidade, ó. a gente tem isso em ciclos, né? Eh, e não vai ser diferente, não está sendo É, não agora está sendo diferente, porque diferente. É. daqui 20 anos a gente vai olhar para 2023, 2022 e vai ver, pô, naquela época onde tudo estava sendo construído, se eu tivesse iniciado o negócio, se eu tivesse mudado a estratégia da minha empresa, se eu tivesse mudado a minha estratégia de carreira, de Pessoal, né? começar a trabalhar dentro desse universo. Se eu sou um editor de vídeo, por que não focar em edição de vídeo 3D? Se eu Sim. sou um empresário, por que não começar a entender como que o meu negócio vai ser adaptado, né? Nessa O que que eu nova posso realidade, né. fazer de piloto nessa estrutura agora para aprender junto com a criação do ecossistema. Se eu sou uma multinacional, como é que eu posso rever talvez a estrutura do meu modelo de negócio, né? Se eu sou uma líder mundial de beleza e eu vendo cosméticos no mundo inteiro, como é que eu consigo duplicar esses meus SKUs e simplesmente de um dia para o outro aumentar o poder de venda, né, de volume vezes 2, porque agora tudo é digital, muito mais escalável, e aí Claro. eu conto uma história de utilidade com a venda desses NFTs, onde cada vez que eles forem revendidos eternamente nos mercados secundários, eu, empresa criadora, ganho royalties, né. Então existem novos modelos de negócio sendo configurados agora, que toda a sociedade deveria se perguntar como isso me afeta hoje e o que eu devo fazer agora para me preparar para a grande onda que vai ser construída nos próximos 10, 15 anos, né? Então isso já está acontecendo e a gente Sim. vai ter a Web 4, a Web 5 e Sim, vai e vamos continuar. sempre, eterna evolução, né. Exato. E o livro fala muito dessa preparação, da identificação desses momentos onde você está diante de uma mudança Sim. importante na vida, que, segundo a antroposofia, a cada 7 anos a gente tem esse momento de crise. Então, por isso a crise dos 30, né? Que é ali em torno dos 28. Crise dos 35, 42, 49. Não é por acaso que existem, né, Nada é por esses acaso. termos. Sim. E aí eu tive a minha grande crise aos 28, quando era diretor de uma líder mundial de cosméticos. Aham. Eu tinha tudo que a sociedade me dizia que era sucesso e vi que não era isso. Existia mais na sua essência, né. E eu queria buscar coisas a mais e comecei minha carreira de empreendedor. Então eu começo falando dos pés na areia, que era a época Aham. onde eu fui jogador de vôlei de praia profissional, fui Verdade, você campeão foi campeão, né, mundial. Ian? Exato, jogava Campeão de vôlei. com o Pedro Solberg, então foi uma época muito bonita da minha vida. Depois como executivo, né, de Sim. multinacional Muito durante 10 bem-sucedido anos. também, viajou o mundo todo, né, pelo que a Foi gente nessa época conversou. que eu trabalhei no Brasil, na França, nos Estados Unidos, então foi muito legal, muito aprendizado também.
E a outra, essa é os pés calçados, né? Depois tem os pés descalços, que é a época empreendendo, onde eu virei nômade digital, viajei por 63 países, né, desenvolvi negócios dentro da área de educação, consultoria, abri empresa. Essa empresa ela expandiu internacionalmente, foi para 15 países, então eu morava 3 meses em cada país desenvolvendo um negócio. Então, foram esses aprendizados que eu fui tendo através da minha história que eu vou contando no livro, né, de forma muito pessoal, porque foi o único local onde eu comecei a contar coisas que eu Da sua não trajetória, contava, né? né, Uhum. publicamente, a relação com meu pai, a relação com meu irmão, né, que eu acabei perdendo eles nesses últimos anos. Então, foi um relato muito visceral, né, de todos os medos e tudo que eu estava vivenciando naqueles momentos, me ajudando a tomar decisões de carreira, né. E quando eu falo no livro demitir, o meu chefe, não é só o chefe hierárquico que a gente deve demitir na vida, a gente tem uma série de outros chefes invisíveis que eu Nos brinco cobram, né? que são os 6 P's que aprisionam muito a nossa vida, que são, os pais, professores, patrões, padres, políticos e publicitários. Então cada Perfeito, um, Ian. né, com uma instituição educacional Sim, importante na nossa vida, né, sem julgar individualmente sim, ninguém, só falando claro, de claro, são as nossas instituições, né, estruturas, né? e isso vai criando uma série de prisões mentais, emocionais, crenças, né, Sim. inconscientes, desde os 7 anos de idade até que a gente vai replicando no piloto automático. Então o livro faz esse convite para você quebrar um pouco, né, esse pensamento automático, começar a questionar melhor Se libertar um essas. pouco, né? É um livro sobre liberdade, justamente. E aí, no final, eu conto esses meus ciclos e no final eu dou uma espécie de algumas ferramentas de reinvenção, né, para Sim, você começar a desenvolver, e escrever e as suas rascunhar. habilidades, né? E ali é um momento muito voltado para autoconhecimento, né, Sim. mas com Mas ferramentas de desenvolvimento organizacional, de design thinking, que eu fui adaptando para o desenvolvimento individual de uma pessoa. isso é muito bacana. E o legal é que eu comecei a fazer analogias com áreas da empresa. Então, eu faço analogias de marketing, de vendas, de recursos humanos, área de propósito. Então, tudo isso eu vou adaptando para as áreas da própria vida, né? Sim, onde é que você vai se encaixar nesse mundo, né? Tantas vezes, como você está falando, nós somos bem-sucedidos, mas não estamos felizes, porque a nossa essência não construiu aquilo que a gente tem de melhor, né? Porque todos nós somos muito maravilhosos e especiais em algo, né? Que é para o que a gente veio realizar, né? E muitas vezes a gente precisa muito desse mergulho, né? Para encontrar como você encontrou e escreveu esse livro. Exato, Incrível, perfeito. é muito bacana, Ian, muito interessante. E então essa transformação toda, que você vê, né, quais são os benefícios que você já nota nessa imersão, né, do Web 2 para Web 3 em matéria de negócios? Muito bom. Eu acho que, assim como tudo que a gente abordou aqui, é, é sempre essa preparação diante do desconhecido, onde ali você pode ter um retorno muito grande, mas existem riscos também, né. Sim. Então, na Web 2 para a Web 3, eu acho que existem campos onde você tem um retorno muito desproporcional e positivo, se der certo, e outros onde você pode atuar de maneira mais segura. Então, quando a gente fala de ativações em metaverso, Uhum. né, que hoje, eh, a gente chama de metaverso, que muitos consideram proto-metaversos, que ainda não é a visão, né, do Daquele totalmente imersiva que a gente ainda está caminhando, né? isso, descentralizada, interoperável, a gente ainda está construindo esse ecossistema, Sim. mas existem jogos, existem plataformas muito imersivas que já te dão uma série de antecipações de comportamentos e dinâmicas econômicas que podem funcionar. Mas se você simplesmente pegar experiências mais imersivas 3D em metaversos já existentes ou criando seus próprios espaços, você já gera um ganho de engajamento com sua audiência, um ganho de imersão naquela experiência. Então, por Sim. exemplo, a gente está desenvolvendo uma empresa, uma imobiliária que se chama Conviva, é lá de Niterói. A gente vai fazer 3 grandes empreendimentos com eles,
onde serão visitas virtuais dos apartamentos. Isso é muito bacana, porque também já mobiliza, a pessoa já ganha, né, antes, ela já 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 consegue otimiza. visualizar totalmente, não só visualizar, porque hoje o que que acontece? Você vai no stand da imobiliária, você vê um apartamento montado, você Sim, caminha dentro e tal. Só que se você quer mudar aquela parede, se você quer mudar o piso, se você quer mudar a estrutura dos móveis, isso a gente vai construir essa visita guiada, onde o usuário vai poder movimentar e montar e escolher diferentes eh, percepções, né. percepções ali do sonho da vida, porque a compra de apartamento envolve sonho, né, é uma decisão Sim, muito muito forte, séria, então você tem que dar a maior experiência possível, imersiva, sim, para de ajudar essa realidade, né. pessoa na tomada de decisão. Então a gente vai criar isso com um avatar também que ele vai poder interagir como se fosse um vendedor, né, como se fosse o consultor, e vai ser mesmo o consultor, que talvez ele trabalhe em En Portugal, né, ele vai estar muito bacana, né, atendendo a pessoa em essa Niterói. possibilidade. Então a gente vai criar isso para todos os, empreendimentos dessa imobiliária, para realmente botá-la no topo da inovação, e a gente também vai proporcionar nos estandes uma experiência VR, onde eu vou entrar num ambiente super minimalista, numa cenografia, né, bonita, que imagina você passando na rua, vai ver um espaço todo em branco com 2 telas enormes de 85 polegadas, mostrando a experiência que quando a pessoa entrar no VR, ela vai ser, transmitida ao mesmo tempo, e a pessoa vai poder navegar no apartamento como se estivesse dentro do apartamento real. Incrível, Mas né. tudo VR, e ela, se ela quer testar a cobertura, ela vai poder, em questão de um clique, já materializar Se toda a cobertura. materializar naquela cobertura dos sonhos, né, Exato. gente. Então as marcas já podem Sensacional. ver de maneira muito imediata algumas ações nesse Uhum. sentido que envolvem metaverso, né? A Certo, categoria é. metaverso, mas envolvem VR, envolvem, né, AR. Então existem já essas tecnologias consolidadas há anos Sim. que a marca, pensando estrategicamente como que eu posso gerar valor e resolver um problema do meu cliente, pode criar essa narrativa com a gente executa, e a gente dá toda essa consultoria, né? Então, por isso que é tão importante pensar na história que você quer contar com aquela tecnologia, até oportunidades de modelos de negócios gigantescos, né? Que é onde envolve um pouco mais de risco, porque está tudo sendo construído. Ainda nessa E construção aí a eterna. gente vê uma. Vamos pegar um exemplo de uma marca de moda Sim. que hoje já vende no e-commerce, né, seus milhões e ali queira aumentar de forma exponencial os seus ganhos. Então, o que que ela vai fazer? Ou vai ter que investir muito mais pesado para ter aquele retorno sobre o investimento em tráfego pago, mas aí não tem uma escalabilidade muito grande. Mas se ela começa com esse programa, onde ela vai criar coleções digital, vai digitalizar em 3D seus SKUs, esses SKUs vão se tornar NFTs, que a cada revenda no mercado secundário a marca ganha royalty eternamente, ela cria aqui já um novo modelo de negócio que ela pode começar testando com 10 peças, 100 peças, sem risco nenhum, um ambiente protegido, tal, Proporcional, né. ver, fazer um estudo de caso, ver todas as hipóteses, se vai aumentar a conversão, se vai ter mais venda, se vai reduzir taxa de retorno, se vai aumentar ticket médio, né? Quantos itens a pessoa vai comprar por compra, vai ver LTV, tudo isso. Formou um caso de sucesso de performance, né? Você viu que melhorou os números e você também teve uma linda ação de branding, onde foi promovida em tudo que é lugar, né? Tal marca entra no metaverso, tal marca digitaliza as suas roupas, tal marca proporciona a criação de avatares para os seus próprios usuários. Tudo isso PR, né? A mídia Uhum. vai conseguir, né, dar uma exposição muito bonita. Então você tem um projeto de branding que é validado com as métricas de performance, e aí para você escalar, o que você fez com 100 peças, agora você vai fazer com 100.000 peças. E aí o volume de venda já começa a se tornar algo muito relevante. Então a gente está falando de uma indústria de US$ 1 trilhão, que é a indústria da Uhum. moda. Hoje já são movimentados mais de US$ 100 bilhões em itens virtuais, onde Uhum. grande parte disso são roupas. Indústrias como a indústria de gaming, né, ainda tem isso ainda mais forte. Ainda mais forte. E a gente está Hã. falando de antecipar um comportamento de compra, porque como que você acha que
as próximas gerações, principalmente falando da Alpha, né, que é essa até 12 anos de idade hoje, vai experimentar e comprar roupa. Você acha que vai ser igual? Vai entrar no site do e-commerce? Eles vão querer uma experiência muito mais imersiva. Sim, claro. Então, você começa a antecipar comportamentos futuros dessa nova geração mais Web3 e também a nossa própria, né, que a gente está mudando na Já forma de está. consumir, né? Já. A É. gente começa a antecipar esse comportamento para agora, porque a gente precisa ter utilidade imediata. Porque Não você vê, a adianta. gente compra nesses e-commerces o tempo todo e a gente compra no escuro. A gente não sabe como aquela peça vai ficar. A gente olha a foto, né? É um problema real Real. hoje. Então a gente tem que tratar problemas reais É. atuais, mas mostrar o potencial que isso vai ter em 2, 3, 5, 10 anos, porque aí a gente começa a criar equipes, trazer investimentos, botar recursos destinados para pensar e executar essa visão. Mas só que tem que ter retorno É. agora. Sim. E esse tipo de modelo de negócio dá retorno imediato, porque, por exemplo, eu posso, junto da marca, oferecer para cada meta-roupa, cada roupa que ela comprar, né, o gêmeo digital, ela também vai ganhar um filtro com a roupa para usar nas redes Sim, que ela sociais, usa nas para redes, que usar nas ela video calls, sim. né? Imagina a sua pele linda, Linda, moreninha, toda tal, com aquela arrumadinha. roupa que você pode trocar, porque todas as roupas que você comprar, você vai ter um armário infinito. Gente, é uma realidade. A gente entra na call, eu tenho que me arrumar para uma call. E é uma realidade. Às vezes a gente não tá preparado. E se não deu tempo de fazer aquela maquiagem linda, você bota Exatamente. esse filtro maravilhoso que 6 horas da manhã tu tá uma princesa, É linda, né, arrumada, com a pronta moda. pro casamento. Então, assim, existe isso, a gente já oferece hoje, tá vendo? Isso é Então é algo fantástico. muito imediato, de valor, porque quais são os proto-metaversos da atualidade? Video call, você fica Sim, quantas horas por dia em video call, né, trabalhando, e as redes sociais, as são redes as lives, sociais, o tempo são os inteiro, filtros que né. já existem, já estão Já existem, consolidados. é. Então, traz valor imediato, mas mostra para esse decisor, né, da marca, olha o que pode se tornar em 5 anos. Porque se a Sim. gente olha para 2030, a Nossa, previsão é de 13 trilhões de dólares sendo movimentados em metaverso, né? Pelo Citi fez sim. essa previsão. Então, a gente não está falando de um mercadinho de nicho, a gente É, está falando de mudança comportamental gigantesca. A certo. gente antecipa isso hoje para o e-commerce com um modelo de negócio que já vai ter retorno imediato e você vai aprendendo, porque daqui a pouco essa roupa você vai exportar no modelo para Decentraland, para o The Sandbox, para o Sim. GTA RP, para todas as plataformas, e aí daqui a pouco essas plataformas são interoperáveis e aí você já está com sua moda, as suas coleções prontas para, em um clique, desenhar a No mesmo identidade momento. dessa sociedade virtual. Sim, Porque hoje já brasileiros passam 13 horas por dia conectados. sim. É uma realidade. 8 horas dormem e o resto socializa. Sobra muito pouco. O que a gente está antecipando aqui? A moda tem um grande poder de desenho de identidade, né? A qual grupo eu participo, né? O que eu uso que me representa, né? Que gera tal percepção. A moda sempre fez isso com a humanidade, né? Desde da Sim. nossa gênese. Daqui a pouco, até hoje, a identidade física foi aquela que a gente deu mais valor, porque, né, estamos interagindo aqui. Só que a partir do momento que você passa mais tempo em ambientes virtuais, que tipo de identidade você vai valorizar mais? A física ou a identidade virtual, que é o que já está acontecendo hoje, com as imagens que a gente seleciona e decide postar nas redes sociais, a gente passa uma imagem, já É, cria uma identidade exatamente. ali. A gente já cria uma A gente já está identidade, fazendo já está isso. mostrando quem a gente quer ser, Mas daqui né. a pouco a gente vai, né, o Red Player One, aquele jogo vai estar vivendo de Sim. maneira muito mais imersiva, e aí o que eu visto, o que eu consumo, com quem eu ando, vai definir essa minha identidade, correto? Então, Correto. o que a gente faz é antecipar para agora o comportamento que Já está não sendo tem como voltar desenvolvido, é. atrás, entendeu? Agora, se vai Sim. ser em 2 anos, 3 anos, 10 anos, É um caminhar, é um né. caminhar que ninguém pode dar resposta, porque Sim, envolvem gradual. escalabilidades tecnológicas que ainda estamos chegando Sim, lá. Mas olha, desenvolvimento. vamos falar de inteligência artificial 6 meses atrás. Gente, olha a Olha a rapidez. rapidez do chat GPT,
com 2 milhões de usuários em uma semana. Sim, é uma Então, assim, disruptura quem vai falar instantânea. assim, ó, em 2024 vai ser... É, Assim, nem mas a sei. gente só sabe que vai ser Posso cada vez estar. mais Exatamente. acelerada, né? Com Que é a lei, certeza. né, da desenvolvimento de tecnologias. Então, eu quis trazer aqui só 2 Sim, exemplos, coisas que eu já estou envolvido que você agora, já entendeu? Não está é assim, trabalhando, né? extrapolação, é o que já está Sim, acontecendo em relação a experiências imersivas no metaverso e modelo de negócio estrutural aqui, com aplicabilidade imediata. Então, marcas fashion, se vocês quiserem já dar uns primeiros passos nessa direção, já está pronto, né? Marcas, em geral, que queiram contar histórias mais imersivas em metaverso, já está pronto. É tudo uma questão de história. Que história você quer perfeito. contar? Que narrativa você quer contar? E quanto você quer investir? Porque não é mais coisa de eu precisar investir como eu Muito tivesse assim que também, desenvolver né? um jogo, bilhões, milhões. Não. Você consegue desenvolver com algumas dezenas de milhares de reais experiências mágicas. O que é isso para um orçamento, né, de uma grande marca que investe, né, milhões e Verdade. milhões, né, em mídia? Então, pega 0,1%, nada mais do que isso, para dedicar aqui para essas experimentações, porque você vai se surpreender quando uma Com o resultado, experimentação né? dessa é feita da forma correta, você tem, Uma resposta ótima, né? olha a Nike, né? A Sim, Nike é a empresa que mais faturou em venda de itens virtuais. Se sim. eu não me engano, foram mais de 180 milhões de dólares que eles venderam só com essa dinâmica de NFT. Estão criando comunidade, estão aprendendo, estão fazendo um monte de coisa, estão errando, mas estão aí já há 2 Se anos. desenvolvendo, Há né? 2 anos, na frente de todas De as todas outras as marcas de outras. tênis que, quando tiver todo mundo fazendo, agora eu vou Vão fazer, fazer fora que elas mais vão morrer, né, porque daqui a pouco vão ter marcas de tênis novas, virtual only, lúdicas. né, for kids, for Roblox, for whatever, e É. aí essa galera vai Dança. para trás, que são as Kodaks, as Sim, vai Blockbusters, ficando que, para trás. É. né, nos É. momentos de revolução, nos momentos de evolução, Não se atualizaram, né, não Ian? tiveram coragem de seguir em frente, se Com- questionando, se reinventando, se remodulando, né, criando, trazendo para dentro inovação, e é natural que Essa morram, né? Então, revolução, é. a gente precisa entender como marca, como que eu faço dentro do contexto que eu estou presente, porque às vezes é muita burocracia, muitos Sim, layers e não precisa camadas ir de tanto, validação, né? Vá dentro do mas seu ambiente, né? Do que isso, você possui, a né? gente consegue. Eu tenho 10 mil reais e quero fazer alguma coisa. Você vai fazer alguma Vai coisa, fazer. entendeu? Se você tiver 100 mil reais, você vai fazer mais Vai coisa. Se você fazer tiver um mais, é. milhão de reais, você vai fazer ainda mais coisa. E E assim, assim é. você vai com a sua ambição. Mas não existe mais impedimento. Eu não tenho um real. Perfeito. Você pode fazer alguma coisa. Você Sim, pode começar se educando. Você pode nas começar organizando, redes. né, workshops com a sua própria equipe. Então, é tudo uma questão de entender e enxergar a oportunidade, ver que é possível, mas ver que se não se movimentar agora, vai ficar para Vai ficar para trás, e trás. aí vai ficar cada vez mais difícil, É. porque a água que hoje está muito limpa, ela vai começar a virar um oceano vermelho, né, com muito mais custo, com muito mais dificuldade, como qualquer mercado que começa a se consolidar. Com certeza. Mas eu ainda acredito que estamos só no início, tudo a ser construído, muita coisa Maravilhoso. já consolidada, E é muito muitas bom pessoas fazer boas. parte, né, dessa Ah, é uma delícia, construção. é Isso é uma muito delícia, divertido, muito bacana, né, sem que dúvida. está sendo construído pelas pessoas, né, inteligentes como você, que estão desenvolvendo, que estão criando. E como eu tinha falado, a gente criou o Mooncast junto dessa super creator, que é a nossa parceira, Rai Awad, né, que não tinha como ficar de fora desse momento especial aqui. Com E por certeza. isso, como ela não está fisicamente entre a gente, ela tá no metaverso e tem uma mensagenzinha para falar sobre o Mooncast também, Ah, ó. gente, que demais. Hi! Oi, pessoal, eu sou a Rai Awad, sou educadora Web3, palestrante, criadora de conteúdo e co-host do Mooncast Show junto com o Ian. Tô aqui direto do nosso estúdio no metaverso, né? Nosso estúdio na Lua, e vou contar um pouquinho sobre mim e sobre o nosso projeto. Eu comecei na Web3 criando conteúdo sobre games no YouTube, mas eu senti a necessidade de ter alguém ali para democratizar um pouco mais o assunto e facilitar o entendimento, porque a curva de aprendizagem ainda é muito grande dos termos que a gente utiliza na Web3, nem sempre eles são muito fáceis de entender.
com o tempo, além de criar esse conteúdo para a internet, eu comecei dando essas palestras para empresas, né? As pessoas começaram a me procurar, querendo aprender um pouco mais sobre esses termos que estão super em alta aí, né? Então hoje eu atuo nessa frente e também estou com alguns projetos futuros para cada vez facilitar mais o onboarding de novas pessoas nessa nova geração da internet. Já no Mooncast Show, a gente fala tudo sobre metaverso, Web3 e NFTs para marcas. Na primeira temporada foi só eu e o Ian, e a gente falou sobre a evolução das webs, blockchain, metaverso e NFTs. A nossa ideia foi criar um conteúdo base para nivelar o conhecimento de todos, ensinando os fundamentos e os termos básicos, para que a galera consiga acompanhar um pouco do que a gente fala, né? Agora, a gente começou a gravar a segunda temporada e a gente está convidando pessoas incríveis do ecossistema para debater um pouco de diversos temas, como criação e gestão de comunidade, oportunidades e negócios na Web3, Creator Economy, Fashion no Metaverso e Games. A gente traz esses especialistas que estão construindo no ecossistema para que eles possam compartilhar a experiência na prática e agregar bastante conhecimento para quem acompanha o Mooncast. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre o Mooncast Show. Então, muito obrigada, Ian. Foi um grande prazer conversar com você. E o Brasil Metaverso fica por aqui. Até a semana que vem. Ótimo, vamos fazer isso então. Vou só terminar. Falar Brasil Metaverso fica por aqui, que eu acho que ficou muito. Se bem que daria para ter um gancho de entrar o Mooncast. Vamos acompanhar em pai entrar também, mas. Tá bom, obrigada. Então, muito obrigada, Ian. Foi um grande prazer conversar com você. E o Brasil Metaverso fica por aqui. Até a semana que vem.